Lucas 16. Todos encontraram? É uma leitura um pouco mais longa, mas vou ter que fazer na integridade dela. Lucas 16, 19. Posso ler, amém? Diz assim, Lucas 16, 19. Se você está sem Bíblia, pega carona, mas não deixe de ler. Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode se assentar, glorificar nosso Senhor. Essa é uma palavra esplêndida. Jesus, na sua ação de contar pequenas histórias com uma ação moral, ou um fundo de entendimento, ele traz esta esplêndida história acerca do rico, ou do mendigo, do rico e Lázaro. E é uma história tão difundida hoje, porque fizeram aí uma ação dessa história até na televisão. Mas eu quero me ater às questões desta história. Você deve me perguntar: nossa, que texto pesado. Fala para o teu irmão: a Bíblia, ela é nosso esclarecimento para a vida. Hoje nós vamos aprender com este rico. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que, como toda parábola, ela tem exageros. Ela tem uma história de atenção. Ainda que alguns teólogos falem isso não é uma parábola, nós entendemos que algumas questões aqui são tratadas como uma história com fundo moral. Então a primeira coisa que Jesus estava dizendo é que o público que ele queria atingir eram pessoas que conheciam Deus através da lei, porém não usavam de misericórdia como Deus queria. A lei se tornou para ele um peso e eles estavam pesando sobre outros. Jesus, ele vem dizendo: havia certo homem rico. O problema também não é o dinheiro. Fala para o teu irmão: você pode ser rico. Fala por detrás: você pode ser rico também. Fala para ele: está pronto para ser rico. Seja rico em nome de Jesus. O problema não é a riqueza, mas a palavra do Senhor enfatiza que este homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava ou tinha prazer na sua vida de maneira esplêndida. Então nós entendemos que toda a ação do rico era para ele próprio. A igreja está séria, amor. Fala para o teu irmão: todo mundo tem um dia do fim. E a maneira como nós vamos chegar nele vai determinar se nós estamos com Jesus ou não. Aí você vai dizer: ah, pastora, que palavra. Quem quer morar com Jesus aqui, meu irmão? O rico estava vivendo esplendidamente. E Lázaro estava na porta dele desejando se alimentar de migalhinhas que caíam da mesa dele. A palavra do Senhor não diz que ele se alimentava, mas ele desejava. Então a primeira coisa que também nós conseguimos entender deste rico é que ele achava que o fim nunca ia chegar. Fala para o teu irmão: ande como se o fim fosse hoje. Ninguém vai dar glória comigo hoje. Puxa vida, fiquei até preocupada.
A igreja precisa entender que nós temos data de validade. E que me preocupou e pesou na minha alma muito pregar essa palavra. E eu lutei bastante. E Deus dizia para mim, não, você vai ensinar meu povo. O rico só pensava no hoje. O rico queria viver a vida dele como se o fim nunca fosse chegar. Como o acerto de contas nunca fosse acontecer. Como se jamais fosse ter que ver o reino espiritual de outra maneira. Mas não é assim. A primeira coisa que nós entendemos que ele vivia de maneira prazerosa e esplêndida. E que se Lázaro estava à porta dele e só desejava comer as migalhas, quer dizer que ele também não usou de bondade. Fala para o teu irmão, a maneira como você me trata, mostra o que você vai receber lá na frente. Fala por de trás, a maneira como você me trata, vai mostrar o que você vai receber lá na frente. Faz um coraçãozinho para esse aqui, se não for casado, não arruma rolo. Fala, ó, a maneira como você me trata, vai mostrar o que você vai receber lá na frente, meu irmão. Não haja dúvida sobre a igreja disso. Lázaro e rico morrem. O que me chama muita atenção é que a morte, ela escolhe rico e pobre. A morte, ela escolhe rico e pobre. Hebreus 9, 27 diz assim: depois da morte, ao homem compete morrer uma única vez, mas depois da morte segue-se o juízo. Ele estava dizendo uma determinação da vida que você teve aqui na terra. Eu vou traduzir: se você é crente, viveu como crente, andou como crente e morreu como crente, você vai viver lá com Jesus como crente. Ô pastora, a gente fica consciente ou inconsciente? Fala para o teu irmão, a gente pode ficar consciente ou inconsciente. O importante é que você fique com Jesus. A grande questão é que vida para vida. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos escolher as nossas atitudes, a quem vamos servir, como nós vamos andar, que maneira nós vamos nos comportar, o quanto nós vamos amar, o quanto nós vamos obedecer, o quanto nós vamos nos ocupar de Jesus. Mas você não pode viver como se nunca fosse viver o fim. O rico estava esplendidamente se regalando da vida que tinha até que a morte chegou. Só que quando a morte chegou, o benefício daquilo que ele havia vivido chegou também. Lá estava Lázaro. E eu quero hoje dizer bem claro para a igreja, não é porque era um rico, outro pobre, não. É que um tinha consciência do outro. E o mendigo ainda tinha consciência dele, mas lá o rico não tinha consciência de nada. O problema não é ser rico. O problema é quando a igreja começa a achar que vai viver na terra o tempo inteiro e que não importa como está andando, que vai morar com Jesus, que vai dormir o sono do justo, será? Fala para o teu irmão, como que você está vivendo hoje? Porque o rico não sabia o dia do fim. E aí começa uma ação do texto, que é maravilhosa. Alguns vão dizer assim, pastora, é isso que vai acontecer, meu irmão. Jesus traz uma parábola. Nós entendemos que há um lugar preparado para os que morrerem no Senhor. Nós entendemos que Paulo fala que esses não precederão os que estão vivos no encontro com o Senhor dos ares, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Mas a Bíblia ela não é enfática, isso é uma divergência teológica. Nem que estão dormindo, aguardando a primeira vinda de Cristo, ou estão acordados em consciência num lugar separado. Mas uma coisa é certa, toda ação de decisão do ser humano é encontro vive. A igreja está entendendo hoje? Às vezes a pessoa fala assim, quando chegar perto eu aceito Jesus, você sabe? Quando chegar perto eu conserto, você sabe? Quando chegar perto eu conserto minha vida, você sabe? Quando estiver mais velho eu vou servir Jesus, você sabe? Jesus hoje está alertando a igreja. Me sirva hoje. Se ocupe de mim hoje. Faça o teu melhor hoje. Morre os dois. O seio de Abraão aqui simboliza apenas um lugar de honra, porque os judeus, eles amavam Abraão. Eles foram benditos através de Abraão. Abraão, patriarca, que na verdade descendeu todos os judeus depois. Aí diz que Lázaro está no seio de Abraão.
Eu fico imaginando a cena, né? É da parábola. Lázaro abraçado e o rico em tormento. E aí ele começa uma conversa que uns tendenciosos dizer, estou em consciência, eu não quero me ater em nada disso, eu quero me ater no hoje. Quem está entendendo o que eu estou dizendo agora? É que se nós não entendermos que toda decisão em vida, nós estamos perdidos, meu irmão. Aí acontece que ele começa uma perguntinha, dizendo, olha, pai Abraão, deixa Lázaro correr aqui e me dá um sossego desse tormento que eu estou. Você sabe que em todos esses anos de pastoreio, eu percebo uma coisa no ser humano. As pessoas acham que nunca vai chegar ao fim. E elas vivem despreocupadamente, fazendo tudo o que querem, sem pensar nisso. Ele diz, olha, eu não fiz nada, mas tem misericórdia de mim agora. E deixa ele correr aqui e molhar a pontinha do dedo e pôr na minha língua, porque eu estou em tormentos. Abraão diz, não. Escuta uma coisa. Todo bem que você recebeu de Deus, você só usou para você. Mas Lázaro suportou o mal que ele recebeu. E agora eu estou consolando ele. Abraão estava dizendo, você não consolou Lázaro, mas eu estou consolando. Fala para o teu irmão, se você não está me consolando, está te faltando, viu? Fala para o outro também, se você não está me consolando, está te faltando. Fala para esse aqui, a maneira como você faz comigo vai dizer quem você é e que tipo de cristão você é. Estamos aprendendo ou não estamos com esse rico? Estamos aprendendo ou não estamos com esse rico? Ele vem dizendo, olha, escuta, eu estou aqui consolando Lázaro, porque você teve muito bem, mas você não fez. Ele está aqui e há uma separação entre nós e vocês. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas vai ser uma separação entre quem viver e terminar com Cristo. Eu estou pregando a igreja. O que nós temos que ser é agora. O bem que nós temos que fazer é agora. A bondade que nós temos que exprimir é agora. Ele vem dizendo, escuta, manda então Lázaro lá na minha casa. Manda alguém lá na minha casa. O que me chama a atenção é que o que o Senhor falava ao meu coração. Que às vezes vocês não são testemunha a vida toda na família de vocês. Ele não foi. Ele não foi aquele que foi bondoso, aquele que foi caridoso. Ele se preocupou com ele. E quando ele se viu naquele lugar, ele falou, manda alguém lá, corre, fala para o teu irmão, seja testemunho hoje de quem é Jesus. Prega a palavra hoje lá na tua casa. Não fala com autoridade, prega a palavra hoje lá na tua casa. Fala de Jesus hoje, porque o fim está próximo para a humanidade. É hoje que nós temos que falar. É hoje que nós temos que anunciar. Aí ele começa a se preocupar. Eu não tenho problema maltratar as pessoas, não tem problema, porque Jesus é comigo. Tem problema, meu irmão? Não tem problema não amar? Tem problema. Não tem problema eu chutar? Tem problema. A palavra do Senhor diz que a diferença entre esse homem rico e Lázaro era justamente que Lázaro suportou a situação que ele recebeu. E este homem tinha como atenuar e amenizar e nada fez. Porque nós somos só conhecidos como discípulos de Cristo se nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Não é porque você é um pregador, um ator e tanto, um dançarino esplêndido e um cantor habilidoso. Não. É se você amar, é se eu amar. E não amar os fáceis, não, os difíceis. Ele vem dizendo, manda alguém lá, porque eu tenho 5 irmãos. E eles vão vir para o mesmo lugar. Ele estava dizendo, eles são iguais a eu. Eles são ricos também, eles são iguaizinhos a eu, eles vão vir para o mesmo lugar. Eles agem da mesma maneira, eles vivem esplendidamente, regaladamente, a vida deles é prazerosa. Mas não há preocupação com mais nada, por quê? Porque a própria lei de Moisés dizia que o rico tinha que se compadecer do pobre, não se compadeceu. Ele vem dizendo, escuta, vai, manda alguém para Abraão, porque talvez eles acreditem. Abraão diz, não,
Escuta, eles têm Moisés e os profetas, os ouçam. Diga para o teu irmão, ouça a palavra de Deus e mude o teu jeito, porque é tempo da igreja se levantar em amor sobre a terra. Ouçam-nos, eles estão falando, ele estava dizendo na lei de Moisés diz isso, diz sobre misericórdia, diz sobre bondade, como andar com Deus. Então que eles ouçam o que Moisés deixou escrito através de Deus e os profetas. A gente vem dizendo para a igreja ama nada, fala mal, igreja faz isso, não fala. Ai, e o dia do fim? Se posiciona agora, para de festinha, vira crente, para de beijar na boca, vira crente. É hoje. Para de dormir brigado, vira crente. Escuta. Fala para o teu irmão, vira crente. Você já imaginou um comentário te impedir de entrar no descanso com o Senhor? Eu logo quero fazer as pazes com o pastor antes de dormir. Se eu morrer hoje, me encontrarei. Deus hoje quer te fazer pensar. Eu profetizo sobre a igreja longevidade, vida e saúde. Mas como nós não sabemos nada, é melhor a gente andar certo com Jesus. Abraão responde para ele, não. Que eles escutem os profetas, que escutem a lei de Moisés. Ele fala, não, mas quem sabe, se alguém vier aqui dos mortos. Abraão fala, não, para ir dos mortos tem que ressuscitar. Fala para o teu irmão, a reencarnação já caiu aí. Não, vai de novo, a reencarnação já caiu aí. Fala por de trás, a reencarnação já caiu aí. Porque só há uma pessoa vindo dos mortos, se ela ressuscitar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há como. Abraão vai dizendo, não. Ninguém vai ressuscitar aqui para ir lá falar com eles. Já que eles não estão ouvindo ninguém, com certeza não ouviriam nem o ressurreto. Hoje Deus está nos alertando. Você não escuta dentro de casa, você não escuta a palavra, você não escuta o cara no rádio, você não escuta o teu líder, você não escuta a tua esposa, você não escuta o teu marido, você não escuta ninguém. Hoje Deus está dizendo, então me escute. Então me escute. Porque o tempo do concerto é hoje. É deitar a cabeça no travesseiro e dizer, aleluia, perdão Jesus. Aquela irmã mais chatinha, oh Deus, me dá força. Não para bater nela, eu sou crente. Mas me dá força para amar. Me ensina a ser um porta-voz. Me ensina a te escolher primeiro. O tempo do concerto para mim e para você agora. Abraão estava dizendo, escuta. Para quem é vida, é vida. Mas para quem é morte, é morte. Ele estava deixando claras posições. Eu e você temos uma promessa. Ela está em 1 Tessalonicenses 4. Abram lá. Posso ler amém? Amém? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem quer manter esta promessa de se encontrar com Jesus nos ares aqui? Então se coloque de pé.